Se você tem interesse em saber sobre a história da religião de Umbanda, com certeza em algum momento você se deparou com a palavra padrinho ou madrinha. E existem muitas nomenclaturas para esses padrinhos. Padrinho de mesa, padrinho de congá, padrinho mediúnico, padrinho espiritual, padrinhos de terreiro. Muitos são os padrinhos de Umbanda. Você conhece eles? Infelizmente, devido à modernidade e à falta de interesse nas coisas dos antigos, esses padrinhos foram substituídos por cargos de outras religiões, principalmente os famosos pais e mães pequenas. Mas você sabia que nós não temos esses cargos originalmente na Umbanda, e sim os padrinhos e madrinhas? E a hierarquia de um terreiro de Umbanda só funciona se realmente houver os padrinhos e madrinhas em exercícios na Umbanda. Então fica no vídeo de hoje, pois o nosso assunto é padrinhos e madrinhas de Umbanda. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo em Jacaraípe, e é lógico, o viés desse vídeo é sobre a Umbanda antiga. Então, se você não tem interesse sobre a Umbanda antiga, de repente esse vídeo não é para você. É só para quem realmente deseja resgatar a Umbanda antiga, abandonando a modernidade que muito foi estipulado através de pseudo-sacerdotes e péssimos sacerdotes por aí. Mas antes de prolongarmos, eu queria apresentar 3 livros que vão falar sobre esse tema. Livros escritos por mim, logicamente. Esse primeiro livro aqui, que é Umbanda, um guia prático de terreiro. Aqui vai ter todas as funções de um padrinho, de uma madrinha, descritos para que você se oriente melhor. Nesse segundo livro aqui, A Força Espiritual da Umbanda, nós descrevemos toda a hierarquia de Umbanda, leis de Pemba e tudo mais que você precisa saber para ficar adequado à Umbanda tradicional e para você realmente conduzir o seu terreiro ao rumo certo. E também tem capítulos ideais para padrinhos e madrinhas. E por fim, Umbanda, um guia prático de rituais. Aqui nós trazemos os rituais de consagrações dos padrinhos e madrinhas de Umbanda, além de toda a explicação necessária para você compreender quem são essas pessoas na Umbanda. Então, o padrinho e a madrinha, eles têm rituais também de consagrações e é necessário fazê-los para que a sua autoridade espiritual seja concretizada aqui no plano físico. Para adquirir esses e outros livros, os links estão na descrição desse vídeo. É só ir lá, clicar e você será direcionado para os sites adequados para adquirir esses livros. Existem vários tipos de apadrinhamento na Umbanda. O primeiro que eu vou descrever é o apadrinhamento mediúnico. Esse apadrinhamento não é necessário que a pessoa seja muito velha na Umbanda, mas é bom que ela já seja uma pessoa batizada, pois justamente é no batismo de Umbanda que o médium noviço vai se tornar um médium batizado, e para isso ele precisa de um padrinho e uma madrinha. Esse casal irá auxiliar o sacerdote na educação desse médium. Então todas as orientações, todos os aconselhamentos, seja sociais, espirituais, emocionais e tudo mais, serão feitos pelo sacerdote e pelos seus padrinhos. Isso ajuda muito o sacerdote, pois um sacerdote às vezes tem que cuidar de 50, 100, 500 pessoas. Ele não dá conta de atender, de suprir as necessidades de todas essas pessoas. Então, se essas pessoas têm seus próprios padrinhos e madrinhas, pessoas que são atestadas pelo sacerdote, ou seja, tem a confiança do sacerdote, é mais adequado que o casal de padrinhos auxilie esse médium novo e somente se for necessário, leve o seu problema até o sacerdote. Então, o primeiro tipo de apadrinhamento é esse, o apadrinhamento mediúnico. Todo médium de Umbanda que foi batizado, ele tem direito a um padrinho, a uma madrinha. É um casal. Não são 2 homens, não são 2 mulheres. É um casal. Justamente para suprir todas as necessidades emocionais, sentimentais, psicológicas e espirituais dessa pessoa.
O que eu aconselho é, essas pessoas têm que ser batizadas, de preferência do seu próprio terreiro, para não haver conflitos de informações e que sejam pessoas experientes. Não dê médiuns novos para novos médiuns batizados. Não faça do apadrinhamento mediúnico um comércio. Busque pessoas que realmente querem se tornar padrinhos e que realmente tenha o interesse, o conhecimento, o mínimo de sabedoria para ajudar essa pessoa. Porque senão, em vez de ajudar o sacerdote, vai atrapalhar mais ainda. Fique alerta sobre isso. Apadrinhamento mediúnico é feito somente no batismo de Umbanda. É uma vez na vida, cada médium só tem um casal de padrinho e esses padrinhos são insubstituíveis. Então escolha bem. Quem escolhe é o médium, mas passa pelo crivo de avaliação do sacerdote ou da sacerdotisa. Eu mesmo já proibi de algumas pessoas apadrinharem médios novos, porque o médium ficou encantado, porque a pessoa era atenciosa, a pessoa era bacana, era legal, brincalhona, mas de fato não era um bom exemplo a ser seguido. Eu sabia que aquela pessoa não seria um bom padrinho, então eu proibi. E aconselhei o médium, escolhe fulano de tal. Ele é chato, mas ele tem experiência, ele respeita a Umbanda e na hora do problema, você vai querer o chato e não o brincalhão. O brincalhão não leva nada a sério. Aquele rapaz não é um bom padrinho para você, o outro é. E dito e feito. Assim aconteceu. Meses depois, o brincalhão saiu do terreiro, chutando tudo, jogando tudo embora por causa de indisciplina. Então, olha, o crivo do sacerdote é muito importante. O sacerdote sabe e vê coisas que o médium noviço não sabe e não vê. Então, cabe ao sacerdote conduzir bem esse noviço para tomar a melhor decisão na escolha do seu padrinho e da sua madrinha. E isso é de extrema importância, pois serão as pessoas que irão orientar esse médium. São representantes do sacerdote para esse médium. Vai ser as pessoas que vão estar do lado dele na hora do desenvolvimento mediúnico. Então é de suma importância, pois esses padrinhos também têm os seus mantos sacerdotais sobre esse médium, ou seja, também existe a autoridade espiritual sobre eles. Na hierarquia, abaixo do sacerdote, vem o seu padrinho e a sua madrinha. Você é conduzido pelo seu sacerdote, mas na falta dele é o seu padrinho e sua madrinha que te conduz. Então, escolha bem. Se inscreva no canal para não perder nenhum futuro vídeo. E se você gostou desse, também deixe o seu like. O segundo apadrinhamento é o padrinho e madrinha de Congá. Esse título é de honra e de mérito. Somente um médium que completou 7 cachoeiras pode ter o título de padrinho e madrinha de Congá. Esses padrinhos, eles são responsáveis por ajudar, auxiliar, se tornando o braço direito do sacerdote numa sessão, em um terreiro. Geralmente, são posicionados 4 padrinhos em torno do sacerdote, para que eles possam conduzir junto a ele toda a sessão. São os primeiros a incorporar. Quando é necessário lidar com algum elemento perigoso, como álcool, pólvora, são os padrinhos, pois eles são os mais experientes. Quando é necessário fazer um ritual mais denso, como exorcismo, desobsessão, limpezas pesadas, os padrinhos são os primeiros a serem chamados, pois têm mais experiências. Na falta do sacerdote, algum padrinho de Congá pode conduzir a cerimônia, pois são os mais experientes. Essa experiência toda só é aprovada, só é comprovada com as 7 cachoeiras prontas, pois 7 anos, ou seja, 7 cachoeiras é o mínimo que um médium precisa ter de experiência para se tornar um médium padrinho de Congá, um médium madrinha de Congá. Antes de 7 anos, ele ainda é um médium batizado, ele ainda está completando a sua educação de terreiro. Ele pode ser até um prodígio, mas ele ainda é somente um médium batizado. Só depois dos 7 anos, com as 7 cachoeiras tomadas, ele vai reivindicar. É o direito dele, ninguém pode negar o seu apadrinhamento de Congá. E após o levantamento de padrinho de Congá,
e a sua coroação, ele se torna o padrinho ou madrinha de Congá e tem todos os seus direitos e autoridades entregue a eles. Lembrando que padrinho e madrinha de Congá são médiuns que não se tornarão sacerdotes e sacerdotisas. Essas pessoas permanecerão nos seus terreiros, aonde iniciou a sua jornada. Eles não têm o destino sacerdotal. Os padrinhos e madrinhas de Congá auxiliam o sacerdote em tudo e, devido ao seu tempo e à sua confiança, eles podem também assumir posições administrativas no terreiro, se tornando os advogados do terreiro, tesoureiros do terreiro, zeladores e tudo mais. Geralmente são as pessoas que portam a chave do terreiro e logo conduzem lideranças para elaborar atividades no terreiro, pois eles têm a chave, eles podem ir e voltar do terreiro quando quiserem, quando puderem. E assim nasce os líderes de terreiro, pessoas que estarão ali tirando um pouco do peso dos ombros de seu sacerdote e sacerdotisa, porque todo mundo sabe que não é fácil ser pai e mãe de santo, mas essas pessoas estarão ali para auxiliá-los. Então, por que não deixá-los palestrar? Por que não deixá-los conduzir a limpeza do terreiro? Por que não deixá-los conduzir uma sessão de desenvolvimento? Por que não deixá-los conduzir as aulas de preparação e tudo mais? Eu sempre falo, a estrela de um terreiro não é o sacerdote. A estrela do terreiro são os médiuns. O exemplo do sacerdote bom é aquele que forma bons médiuns, é aquele que permite que seu médium faça. E para mim, como sacerdote mestre de Umbanda, é ver um médium que nasceu da minha mão começar a dar aula, começar a conduzir a sessão, começar a fazer tudo o que eu faço. É sinal que a minha semente foi em terra fértil, cresceu e agora está frutificando. E isso sim é a felicidade de um sacerdote. Eu não tenho que ser a estrela do meu terreiro. A estrela do meu terreiro são os médiuns. O holofote tem que ir para eles. E é por isso que eu permito que eles aprendam e eu permito que eles façam e tomem liderança para formar líderes de verdade. Assim, me sobra mais tempo para me concentrar no que realmente preciso fazer no terreiro, coisa que somente eu, como sacerdote, poderia fazer. Mas aí existem os médiuns que querem se tornar sacerdotes no futuro. Como é que nós conduzimos eles? Esses vão se tornar padrinhos de mesa. Lembra que na lavagem de cabeça nós permitimos que um médium noviço ele prove da Umbanda para ele ter a certeza se ele quer ou não entrar para a religião e para o terreiro? Perfeito. O período de padrinho e madrinha de mesa é quando essa pessoa que tem o destino sacerdotal ou pelo menos um interesse fica acompanhando o sacerdote durante 2, 3 anos para ter a certeza que ele quer ou não aquela rotina para ele. E eu gosto de deixar claro, se você vê que um dos seus médios tem o destino sacerdotal, tem o interesse de se tornar sacerdote, não espere as 7 cachoeiras para você tornar ele padrinho de mesa. Você pode antecipar isso. Então, quando ele tiver 4 cachoeiras, conduz ele para se tornar um padrinho de mesa, pois quando ele completar 3 anos como padrinho de mesa, ele já vai ter 7 cachoeiras e ele vai poder fazer a sua camarinha e se tornar um sacerdote. E ali mesmo, se ele perceber que a rotina de sacerdote não é para ele, ele vai desistir e ele vai se tornar um padrinho ou madrinha de Congá, permanecendo no seu terreiro. Mas permita que ele tenha a experimentação. Tem muita gente que faz um cursinho por aí, faz um EAD qualquer, ou compra 1 ou 2 livros, incorpora em casa, tem 1 ou 2 experiências no terreiro e já se autoproclama sacerdote. Por isso que nós temos tantos maus sacerdotes. Muitas dessas pessoas desistem. Fala que a religião é ingrata, fala que a religião é difícil, fala que é isso, fala que é aquilo. Realmente, tem um pouco dessas coisas. Mas será que você não foi preparado? Você foi com muita sede ao pote. Você não teve um mestre te conduzindo. Você não teve professores, orientadores. Você não teve padrinhos. Você atropelou todas as etapas. Quando você ia pisar no primeiro degrau, você pulou pro último. Então,
cabe a nós, sacerdotes e sacerdotisas, conduzir essas pessoas que querem se tornar sacerdote a ter uma experiência. E é justamente no apadrinhamento de mesa que essa pessoa vai ficar do lado do sacerdote, da sacerdotisa em todas as atividades, em algumas vezes até tomando o seu lugar para que ele possa experimentar, e não somente experimentar, aprender, para que quando ele faça a sua camarinha, porque se você não sabe, a camarinha é um ritual de preparação de sacerdote. Somente pessoas que vão se tornar sacerdote, sacerdotisa, faz camarinha. Ninguém faz camarinha para ficar no terreiro de seu pai. É como fosse um casamento. Você casa para morar na casa do seu pai? Não, não é o plano. Você casa para ter sua própria casa. Se você quer saber mais sobre o ritual de camarinha, deixa aqui nos comentários que eu vou pensar no seu caso se eu faço esse vídeo ou não. Mas de fato, o padrinho e madrinha de mesa, eles só podem fazer a sua camarinha quando ele está pronto. Você é sacerdote, você é sacerdotisa. Você quer que seu médium, quando ele abre a casa dele, que ele leve a sua tradição, que ele leve o seu conhecimento, a sua sabedoria para mais pessoas? Para isso, você tem que ensinar ele. Então, a única forma disso acontecer, de uma frutificação saudável acontecer, é eu, como sacerdote, observar quem tem esse desejo ou destino sacerdotal, trazer essa pessoa para perto de mim, para que eu possa ensinar tudo para ela, para que quando ela estiver pronta, ela não precisa fazer as escondidas de mim. Eu estarei lá dando apoio para ela, fazendo as consagrações, falando: filho, vai, você está pronto, pode ir. É como ensinar uma criança a andar de bicicleta. Se você não ensinar, ela vai aprender sozinha. Mas se você ensinar, ela vai ter a lembrança de você estar lá do lado dela, segurando, dando confiança. Você será um elo para ela, você será um conselheiro para ela, você será uma figura positiva para ela sempre. Então, o padrinho e madrinha de mesa é esse médium prodígio que ele tem um destino sacerdotal ou pelo menos um interesse, e nós vamos trazer ele para perto para que ele tenha a experiência e o aprendizado necessário para que ele possa abrir sua própria casa. E quando ele tiver tudo preparado, nós vamos fazer a camarinha dele e toda a nossa família mediúnica vai para lá ajudar ele a fundar sua própria casa. E assim uma nova casa surge em cima de tradição, de conhecimento, de afetividade, de tradição familiar e ancestralidade. É assim um pai, uma mãe ficando feliz porque o filho cresceu saudável, cresceu esperto e agora está constituindo a sua própria família. Esse é o padrinho e a madrinha de mesa. E um apadrinhamento que é bem pouco explorado nos terreiros e até esquecido, na verdade, é o padrinho e madrinha de esquerda, que são pessoas que têm uma afinidade maior com o anga, com a energia que vem da banda de quimbanda, a banda de esquerda. Essas pessoas são raras entre nós, mas todo terreiro tem um ou dois. É aquela pessoa que tem muito interesse em aprender os feitiços, mandingas, magias, tem muita afinidade com os Exus e com as pombogiras, os compadres e as comadres. Essa pessoa é convidada, não existe um destino especial para ela. A bússola que nos guia é o interesse dela. Nós a convidamos para se tornar padrinho ou madrinha da esquerda. Essa pessoa, então, passa a ser responsável pela casa dos Exus, pela feitura de feitiços, magias, mirongas da casa. Essa pessoa é responsável por zelar por todos os assentamentos, firmezas, pelas bebidas, pelos elementos que ficam guardados para que as entidades da esquerda possam trabalhar. Todos os rituais da esquerda passam pelo padrinho e madrinha da esquerda. E na falta de um sacerdote, de um padrinho ou madrinha de congá, o padrinho e a madrinha de esquerda pode conduzir um desenvolvimento mediúnico da banda de esquerda. A consagração dessa pessoa também acontece no levantamento de padrinho e madrinha, e lá é dado toda a sua autoridade sobre esse segmento na Umbanda. Os médios devem respeitá-lo muito, justamente porque ele se torna o braço da esquerda do sacerdote, da sacerdotisa no terreiro.
esse então é o padrinho e madrinha da banda de esquerda. É o primeiro passo para quem quer se tornar um feiticeiro, seguir o caminho do feiticeiro na Umbanda ou na Quimbanda. E o último tipo de apadrinhamento é o apadrinhamento de terreiro. É um ser que vai se tornar padrinho ou madrinha de terreiro. Olha a palavra que eu usei, um ser. Nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade do padrinho e madrinha de terreiro é o espiritual. É quando o médium, independente da idade dele, incorpora uma entidade que ela é muito boa no que ela faz. Esse médium incorpora o compadre, tá ok, incorpora preto velho, tá ok, incorpora pombogira, tá ok, incorpora baiano, tá ok, mas quando ele incorpora o caboclo dele é magnífico, é firme, faz milagres, é gentil, faz tudo que se deve, se comporta excelentemente, é uma entidade completa, é uma manifestação completa. Quando a gente observa isso, a gente vê que não é um dom do médium, mas sim um mérito da própria entidade. Então eu vou convidar essa entidade para ela se tornar um padrinho ou madrinha do meu terreiro, um padrinho e madrinha espiritual. Então essa entidade terá todos os direitos de fazer tudo que um guia-chefe do terreiro faz. Então, se tiver que fazer um bate-folha, aquela entidade poderá fazer. Um descarrego, uma limpeza, uma desobsessão, um exorcismo, aquela entidade vai poder conduzir claramente, pois ela já provou que ela está preparada, independente da idade do médium. Preste atenção. O mérito é da entidade e não do médium. O médium continua sua trajetória comum na hierarquia, mas essa entidade dela passa a ter uma autoridade maior por causa que ela já provou que ela merece essa autoridade toda. Então aí é um padrinho, madrinha de terreiro espiritual. Essas entidades costumam fazer presença no terreiro mesmo que o médium não esteja lá. Mas para você entender melhor, ela não vai se manifestar em outro médium. Ela vai se manifestar no invisível, no mundo espiritual. E ali no invisível, ela vai ajudar também outras pessoas, porque esse padrinho e madrinha de terreiro, ele assume um compromisso com o terreiro. Então, toda vez que for necessário, ali ele estará, com ou sem a presença do médium, pois o mérito é da entidade, não é do médium. Esse é um dos casos de padrinhos e madrinhas de terreiro, nesse caso espiritual. E acontece também um apadrinhamento espiritual quando a gente vai fazer a camarinha. Logo que nós estamos montando um terreiro novo para um novo sacerdote, geralmente os médios do terreiro antigo, eles vão para ajudar nessa camarinha. E lá as entidades se manifestam e ali algumas são selecionadas para apadrinhar o terreiro, ficando então transitando entre os dois terreiros, o terreiro antigo, que aqueles médios frequentam, e o novo terreiro, levando força para os trabalhos. Então, mesmo que no começo não tenha muitos médios no terreiro novo, mas a energia fluirá muito bem, pois existem padrinhos e madrinhas espirituais. Tá vendo como as coisas se ligam? Tá vendo como a hierarquia funciona muito bem? E essas tradições de passar o poder, a autoridade adiante através de uma família ancestral, uma família mediúnica, é de extrema saúde para todos? Então vamos resgatar cada vez mais essas tradições. Vamos abaixar um pouco a nossa vaidade e escutar os mais velhos e receber deles o poder, a autoridade, o conhecimento e a sabedoria para que nossa Umbanda seja resgatada. E se você gosta da Umbanda antiga como eu explico, aqui no primeiro comentário fixado tem um link que vai te conduzir para o curso de aprimoramento mediúnico. Não é um curso que substitui vivência de terreiro ou te faz se tornar um sacerdote. Não é isso. A proposta do curso é trazer informações mediúnicas como era antigamente. Porque os médios no passado eram mais poderosos, tinham mais autoridades, incorporavam melhor, produziam milagres de verdade nos terreiros.
muito se perdeu. Mas hoje eu trago para você esse curso. Ele é um curso completo, você ainda vai ter assistência no WhatsApp através do grupo de Tira Dúvidas, que eu mesmo vou responder as suas próprias dúvidas lá, e todas as aulas estão te conduzindo a esse pensamento de resgate da Umbanda antiga. São 6 capítulos, são muitas aulas, mais de 80 horas de curso. Eu tenho certeza que você vai gostar se o seu desejo é se aprofundar na Umbanda antiga. No primeiro link na descrição é só clicar e ir lá, e será um prazer te conduzir em mais esse degrau no seu desenvolvimento mediúnico. E o segundo cenário de padrinho e madrinha de terreiro é justamente quando nós chegamos na camarinha. Quando nós vamos com a nossa família fazer a camarinha de um novo sacerdote, possivelmente alguma daquelas pessoas vão ser convidadas para se tornar os padrinhos daquele local. Então, toda vez que um padrinho e madrinha chega naquele local, ele vai ser recebido com honraria, pois ele é a testemunha que a camarinha foi feita, que os fundamentos daquele terreiro existem e que ele recebeu a sua coroação de um sacerdote legítimo. O padrinho e madrinha do seu terreiro não são pessoas que vão participar da sessão ou eles vão estar ali constantemente com você. Não, são pessoas que estão nos seus próprios terreiros vivendo suas próprias vidas, mas eles são testemunhas oculares de que você fez tudo o que deveria fazer para se tornar um sacerdote, para se tornar quem você é. Quem fundamentou o seu terreiro, eles sabem quem foi. Quais são os fundamentos que estão ali, eles sabem o que tem. Então, toda vez que houver um questionamento, você terá padrinhos e madrinhas do seu terreiro comprovando que você fez sim o correto, fez sim o que deveria ter sido feito para se tornar o sacerdote e a sacerdotisa que você se tornou. Talvez por causa disso que os padrinhos e madrinhas foram extintos da Umbanda, porque agora, através de um livro, de um cursinho, você consegue se autoproclamar sacerdote, não é verdade? Diz aqui no comentário se não é verdade. Nós vemos o tempo todo pessoas se autodenominando sacerdote, sacerdotisa. Pum, fiz um EAD, tá aqui o meu certificado, eu vou tocar minha macumba. Mas quando você pergunta sobre a raiz dessa pessoa, ela não tem. Ela não tem reverência, ela não teve mestre, não teve orientador, não teve sacerdote, não teve camarinha, não teve cachoeira, não teve padrinho e madrinha de mesa, não teve apadrinhamento mediúnico, não teve nada. Essa pessoa nasceu de uma chocadeira, ela não tem tradição, ela não tem família, ela não é nada na espiritualidade, ela não tem autoridade. Você só tem autoridade quando você evoca o nome dos testemunhos das promessas. Vamos fazer uma referência bíblica aqui? Quando nós vemos José lá no Egito fazendo as suas orações, ele fala: eu chamo o Deus do meu pai, Isaac, Jacó e Abraão. É esse Deus que eu evoco. É só um pequeno exemplo, porque havia promessas na vida de José. E ele sabia quem era o Deus que tinha prometido isso. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E José fazia uso disso. Da mesma forma é na Umbanda. Se você não tem um pai, uma mãe, um avô, você não tem uma família mediúnica, você não sabe de onde você veio, então você não vai para lugar nenhum. Então a única forma de você atestar que você tem um terreiro fundamentado de verdade e que você tem uma camarinha feita por um sacerdote adequado são os padrinhos e madrinhas do seu próprio terreiro. Pessoas que você vai convidar para participar de todo esse fundamento. Serão testemunhas oculares de todo o seu esforço para se tornar quem você é. Se você quer se tornar um sacerdote tradicional de Umbanda, procure outro sacerdote tradicional de Umbanda para te conduzir nesse caminho. Diferente disso, é muito complicado. E novamente, o padrinho e a madrinha do terreiro, eles não irão frequentar o seu terreiro. Eles têm as suas próprias casas, eles têm suas próprias atividades, mas quando eles vão até o seu terreiro, eles são recebidos com honra, como se eles fossem convidados especiais, justamente demonstrando a importância, porque são as únicas testemunhas vivas do trabalho que você teve para se tornar quem você é. E como eu disse no começo desse vídeo, por não conhecer a nossa tradição, nós olhamos
para a tradição dos nossos irmãos do candomblé e nós adotamos a sua hierarquia. Na Umbanda tradicional não existe pai e mãe pequena, não existe. Essa função é do padrinho e da madrinha de congá. Um pai e uma mãe pequena vem do cargo de Iaquequerê, Babaquequerê, que justamente significa pai e mãe pequenos. Essas pessoas são responsáveis pelos noviços, pelos iniciados que estão dentro da casa de santo para poder raspar os seus orixás, voduns e inquinces. Essas pessoas estão lá apadrinhando alguém em um ritual de inicialização. São os auxiliadores dos babalorixás, das ialorixás do candomblé. Nada tem a ver com nós. Então, se você recebeu o cargo de pai pequeno, mãe pequena, questione o seu sacerdote, porque esses cargos são de candomblé e eles nada têm a ver com a Umbanda. Seria a mesma coisa que falar que um combone é uma equede. Não é. Equede é um cargo do candomblé, tem as suas funções. O combone é um título de Umbanda, tem as suas próprias funções. Tem semelhanças e tem muitas diferenças. Assim como um curimbeiro não é um ogã. O ogã é do candomblé, tem as suas funções. O curimbeiro é um título da Umbanda, mas são semelhantes? São, mas têm funções diferentes também. Então nós temos que determinar os limites das coisas. É muito mais fácil que os padrinhos e madrinhas tenham os seus direitos, deveres e obrigações restaurados na hierarquia de Umbanda. Isso vai facilitar a fluidez do terreiro, vai facilitar a vida do sacerdote, da sacerdotisa, vai dar a oportunidade para que os bons médiuns exercitem as suas lideranças no terreiro, tornando tudo mais fácil para todo mundo e até mais gostoso de se praticar, saindo de uma rotina cansativa e muitas vezes repetitiva, e assim a hierarquia da Umbanda vai funcionar como ela deveria funcionar em sua plena sabedoria. Não adianta eu adotar uma hierarquia, funções de uma outra religião se a minha religião é diferente daquela. Seria a mesma coisa de falar que agora eu sou um pastor e você deveria pagar o dízimo para mim. Não faz sentido. A minha religião nem Bíblia tem. Então é a mesma coisa. A hierarquia do candomblé é do candomblé, a hierarquia da Umbanda é da Umbanda. Nós não podemos apagar a nossa tradição porque a do nosso irmão foi consultada tempos atrás para resgatar uma coisa que só se perdeu por falta de interesse do nosso próprio povo. Então nós devemos nos mostrar interessados na tradição de Umbanda para poder resgatá-la. Assim saberemos de onde viemos, assim saberemos para onde vamos. Então fica aí o meu alerta, fica aí o meu convite. Vamos resgatar a nossa sagrada e amada Umbanda antiga. Se inscreva no canal para não perder nenhum futuro vídeo. E se você gostou desse, também deixe o seu like. Eu estou deixando aqui o primeiro vídeo sobre o caminho do sacerdote, para você entender como se tornar um sacerdote de Umbanda legítima. E o segundo vídeo é para você continuar maratonando no nosso canal. Caso você já tenha assistido o primeiro, você não perde a oportunidade para assistir mais um aqui. Te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Gesley Alves e até mais. Tchau, tchau.